Boa noite, igreja. Boa noite, ILVC. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudades dos irmãos. Mais uma vez, durante esse período de isolamento social, vamos à nossa reflexão na Palavra de Deus. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, encontramos um grupo de parábolas que nos apresentam o mistério do reino de Deus. O que vem a ser isso? O que vem a ser o mistério do reino de Deus? Lá em Marcos 4:11, Jesus responde aos seus discípulos: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Parábolas são histórias que são extraídas da experiência humana, histórias reais que as pessoas vivem e que são usadas para ilustrar verdades a respeito de um reino desconhecido, em princípio, para o ser humano. Aqui essa verdade central chama-se mistério do reino de Deus. Importante também esclarecer que o significado de mistério na Bíblia não é o mesmo significado que nós temos costume de entender, não tem o mesmo significado. Por exemplo, não é sinônimo de oculto, de desconhecido, de inexplicável, mas ele é inexplicado porque nos incita à pesquisa, à investigação. Foi o que aconteceu com os discípulos, quando eles iam e perguntavam para Jesus o que significavam as parábolas. E Jesus então esclarecia para cada um deles. Tudo quanto está oculto por um símbolo aponta, mas também encobre. Aponta aos que buscam o seu significado e encobre aqueles que não se interessam em entender o seu significado. Desprezam o tema, a sua importância e a sua relevância. Também se emprega a palavra mistério para se dar significado àquilo que é de difícil solução, de difícil entendimento, que está além do conhecimento natural da mente humana. E por que está além do conhecimento da mente humana o reino de Deus? Porque a nossa mente não capta o que pode haver nesse reino, o que é diferente dos reinos. Sabemos que Deus é um Deus de justiça, mas não conseguimos entender isso com profundidade. Então, parábolas são usadas para nos apontar e criar a curiosidade para que nós busquemos a informação, através da investigação, a resposta para o que é o reino de Deus. Lá em Romanos, eu creio que aí sim o significado de mistério do reino de Deus fica um pouco mais claro para nós. Lá em Romanos 16, versículo 25 a 27, Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o sentido bíblico de mistério. Algo de difícil compreensão, que depende de revelação profética, revelação progressiva, profética, e que pode ser explicado e que é dado ao conhecimento humano através da manifestação divina. A vinda de Jesus foi necessária para a eliminação do pecado do homem. A encarnação de Cristo é essa manifestação divina que vinha sendo mantido, apesar de revelado nas Escrituras, vinha sendo mantido no conhecimento do Deus eterno, na eternidade passada, quando em tempos eternos foi planejado por Deus a ação redentora na pessoa de Jesus Cristo.
se tornou manifesto com a sua presença no mundo. Então, assim, o que é o mistério do reino dos céus? O mistério do reino dos céus é o propósito que Deus estabeleceu desde a eternidade passada, quanto a sua obra redentora, que foi revelada pelos profetas, foi trazido ao conhecimento humano através da manifestação de Jesus Cristo, seu Filho. Para os profetas do Antigo Testamento era aguardado um dia glorioso em que Deus estabeleceria o seu reinado sobre a terra, através do filho de Davi, o Messias prometido, que ocuparia e ocupa o trono eternamente, o trono de Davi. O reino de Deus, em seu sentido básico, é reinado de Deus, governo de Deus sobre o seu povo. Segundo Daniel 2, Antigo Testamento, segundo Daniel 2, na interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, onde ele é a cabeça de ouro, simbolizando assim o reino da Babilônia, onde vem depois os braços e o peito de prata, que simboliza o Império Medo-Persa, e ainda os quadris de bronze, que simboliza o Império Grego de Alexandre o Grande, as pernas de ferro, que simbolizam o Império Romano, império que durou 1000 anos, e os pés de barro, misturado com ferro, que será um reino dividido, que será forte como barro, ou forte como ferro, e ao mesmo tempo fraco como barro, que se quebra facilmente. Então terá alguma coisa do ferro nesse reino, e a mistura do barro, que será feita por casamento segundo a Escritura. Então, nos dias desses reis, esses últimos reis, né, que a gente está falando do Império Romano e dos últimos reis, que será dividido de ferro com barro, uma pedra é cortada sem o auxílio de mãos e lançada sobre esses reinos. Essa estátua simboliza todos os reinos do mundo, simboliza o governo humano, o governo que vem acontecendo ano após ano, século após século, milênio após milênio, governo de injustiça humana que vem sacrificando vidas de crianças, de seres humanos, de mulheres, e vem destruindo a obra de Deus, vem destruindo o mundo e tudo que ele criou. Esse reino será julgado e uma pedra cortada sem auxílio de mãos, será lançada sobre essa estátua de governo iníquo, perverso, e será derrubada, e não se terá mais notícia, e o vento vai levar, e o vento levou, e ele já levou, porque Jesus já veio e já se manifestou. O seu governo já está manifestado, e ele está no trono do universo, à destra de Deus. Assim, o mistério do reino dos céus é o propósito que Deus estabeleceu desde a eternidade passada, quanto à sua obra redentora da humanidade, que foi revelada através da escritura profética e foi trazido ao nosso conhecimento na pessoa humana de Jesus Cristo, através da sua encarnação. Trata-se de um reino que vem do céu. Toda forma de governo humano será extinta, reprovada pelo Deus dos céus. Ficará apenas a forma de governo implantada no reino dos céus, humana, mas na pessoa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aquele descendente de Davi, prometido desde a eternidade passada, por um decreto divino, lá na eternidade, quando nada tinha sido feito, nada tinha sido criado. Deus já criou a Jesus, sacrificado, morto e ressurreto, para a sua glória, para a glória do Pai, permanecendo assim a sua criação, aquela que Deus viu que era bom, é bom, e Ele vai permanecer, vai manter a vida da sua criação. A minha oração é para que venha o teu reino de forma definitiva, ontem e já, imediatamente. Essa é a minha oração, essa tem que ser a nossa oração. Venha o teu reino, a oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino. Ele está no controle, a gente precisa ter certeza que Ele está no controle, mesmo quando a gente acha, nossa, Deus perdeu. Não perdeu o controle, Ele está no controle, Ele tem controle da história humana, Ele tem o controle da minha história, e Ele tem o controle da sua história, e a gente precisa confiar nisso. Ele está no controle da nossa história, podemos confiar a nossa vida nas suas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe
e que Deus nos guarde. Amém.